Olá, Shalom. Vamos continuar na nossa transmissão de conteúdos aí do Antigo Testamento aqui por este canal, ok? É, eu quero falar sobre o texto massorético. Você já ouviu falar sobre esse texto? Já leu esse nome em algum lugar? Então, são essas as perguntas, né? Duas perguntas para vocês irem pensando e eu vou fazendo a explanação sobre o texto massorético. Muito importante para entender aí o texto sagrado do Antigo Testamento. Bom, primeiro é bom falar sobre os massoretas ou massoréticos, tá? Em hebraico, nós falamos Baali Hamassoré, são escribas judeus, né, que se dedicaram a preservar e cuidar das escrituras do Antigo Testamento. Às vezes esse termo também é usado para indicar alguns comentários hebraicos feitos por esses escribas judeus. Bom, às vezes esse termo também é usado para indicar, é usado também, né, Massoreta, para indicar o texto de maior importância nos estudos do Antigo Testamento. É um texto escrito em hebraico, tá? E os massoretas é o grupo de preservadores do texto bíblico pós os soferim, né? Pós os escribas lá que começou lá com Esdras, por volta do século V antes de Cristo. 6, 5 antes de Cristo. Bom, soferinhos trabalharam aí com o texto do Antigo Testamento, preservando de uma forma até estatística, até foi do ano 500, possivelmente de 500 antes de Cristo até 500 depois de Cristo. Por 1000 anos, esse grupo existiu, ok? Bom, e quem vai substituir esses especialistas, preservadores aí do texto massorético são os massoretas, tá? Então eles vão dar sequência a essa, essa elite intelectual do judaísmo religioso. Bom, o texto massorético, ou só o massorético, né? É o texto hebraico da Bíblia, que é usado aí por todos os exegetas do Antigo Testamento, que é usado pelos judeus para lerem, né, nas sinagogas, para ler, fazendo suas leituras diárias. Comumente, esse texto é conhecido como Tanar, que é Torá, Nevim e Ketubim. Torá, lei, Nevim, profetas, e Ketubim, escritos. Então, também conhecido por esse nome aí, principalmente para os judeus. Muito importante o texto massorético, que é a fonte para a tradução do Antigo Testamento da Bíblia cristã. E quem começa a utilizar esse texto, né, que não existia, existia o texto da Vulgata, e aí começa a utilizar o texto hebraico para traduzir para as línguas nacionais aí, alemão, francês, espanhol, inglês, português, etc. Quem vai dar início a isso são os protestantes, tá? É a ala protestante. A história diz que o próprio Lutero utilizou o texto massorético para fazer a tradução do Antigo Testamento. Só que na atualidade, não são só os protestantes que utilizam o texto massorético. Muitos tradutores católicos também já utilizam o texto massorético, tá? Bom, a história desse grupo, né? Em torno do século VI, um grupo de competentes escribas judeus
eles tiveram a missão de reunir os textos considerados inspirados por Deus, utilizados aí pela comunidade hebraica do pós-diáspora, pós-ano de 70 depois de Cristo e pós a revolta do Bar Kokhba em 132, 135 por aí, antes de Cristo. Esse grupo que utilizava, né, que estudava o texto do Antigo Testamento, recebeu o nome de maçoretas, tá? Porque eles fundaram, eles começaram então esse trabalho aí que nós chamamos que culminou, né, que terminou com o texto maçorético, tá? Então o texto da Bíblia hebraica que temos hoje é um texto que advém da escola dos maçoretas. Então esse grupo é que vai publicar, vai redigir texto hebraico, que é o Antigo Testamento. Ok? Então, como eles fizeram isso? Eles examinaram, compararam todos os manuscritos bíblicos conhecidos da época e tal. Não foi uma tradução assim, sem zelo, mas com muito zelo por parte desses estudiosos aí do texto sagrado. Bom, o termo Massorá, né, Messorá em língua hebraica, Massorá, Messorá, indica ou significa tradição. Então, os massoretas, ou massoreta, era alguém que tinha por missão a guarda e a preservação da tradição oral. O hebraico, a religião judaica, ela tem uma tradição escrita, que é a Torá, e tem eu vou colocar no plural. Se alguém achar ruim, não vou ficar preocupado, não. As tradições orais. Né? Das tradições orais é que vieram aí o Talmud, o Misná, posteriormente a Cabala e assim sucessivamente. Advém da transmissão oral dos textos sagrados. Ok? Então, gente, esse grupo de maçoretas vai pegar essa tradição oral de leitura na língua hebraica e vai produzir um texto com sinais maçoréticos. Esse texto, vulgarmente em língua portuguesa, nós chamamos de vogais, mas não é assim na gramática entre os estudiosos de língua hebraica. Chamamos de sinais maçoréticos, tá? Que são as vogais, que tem as vogais longas e breves e as semivogais. Então, quem colocou essas vogais no texto consonantal foram os maçoretas, de acordo com a tradição oral, tá? Inicialmente, esse texto, esse texto, né, maçorético, escrito até hoje, é escrito em hebraico antigo, com letra, inicialmente lá, quando eles começaram a transmissão desse texto, com letra quadrada, né? O hebraico passa por várias modificações aí na escrita dos caracteres hebraicos. Os maçoretas levantaram a pronúncia tradicional do texto consonantal, né? E uma vez que o texto consonantal, como já falei, não tinha vogais. Então, graças a um sistema de pontuação inventado para atender à acentuação vocálica, que hoje a gente pode ler o texto hebraico com tranquilidade no que diz respeito à sua pronúncia. Então, ao fazerem essa adição de sinais maçoréticos na Bíblia, esse grupo conseguiu padronizar a pronúncia das palavras do texto hebraico. Tá? E essa pronúncia vai ser igual para qualquer pessoa que lesse após aí a época em que se iniciou esse tipo de compilação. Então,
você é judeu lá de Israel, ele vai ter essa pronúncia da Alemanha, da França, e assim sucessivamente. Por quê? Porque os maçoretas, eles deram essa padronização de leitura do texto, que era consonantal e agora nós chamamos de texto maçorético. Nesse período aí, de início do século VI, o hebraico já não era um idioma popular entre os judeus, né? Principalmente por parte da comunidade hebraica, em dificuldade em pronunciar as palavras hebraicas corretamente, conforme a pronúncia original. Os sinais maçoréticos surgem, então, para atender essa comunidade de judeus que, no momento da religião na sinagoga, não conseguem pronunciar corretamente esses textos sagrados. Tá? A metodologia que os maçoretes utilizaram para fazer esse texto é bastante rigorosa, né? Ao final de cada cópia pronta, todas as letras eram contadas, coisa que eles herdaram dos soferinhos. E uma letra era estabelecida como a letra central de referência, tá? Então, assim, as letras do início da cópia até a letra central teriam que estar perfeitamente iguais à do documento original, que é o texto consonantal. Também eram contadas aí todas as letras, desde a letra final até essa letra central. E deveria ter naquela compilação o mesmo resultado estatístico aí de quantidade de letras no texto, para ser considerado um texto padrão. Além de criar uma base para a interpretação do texto hebraico, os maçoretas aperfeiçoaram os símbolos da escrita hebraica, já que até então não havia assim, um sistema definido de regras gramaticais por escrito. As gramáticas vão surgir depois, tá? Então, o hebraico existiu por muitos e muitos séculos sem ter gramática. E assim, então o trabalho dos maçoretas vai servir de base, até mesmo para que as gramáticas que são utilizadas no ensino da língua hebraica, principalmente do hebraico bíblico, ela surge depois dessa vocalização. E até mesmo os maçoretas são considerados os pais da gramática da língua hebraica atual. A língua hebraica atual, ela não tem vogais, são só consoantes. Ok? Bom, o texto maçorético é o Antigo Testamento da Bíblia cristã. Né? Ele tem dividido em 24 livros. Por que não 39, como é a nossa Bíblia? É que eu vou explicar novamente. Aqueles textos, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, os profetas aos chamamos de menores, esses textos eram todos juntos, tá? Isso só foi dividido posteriormente. A divisão didática aí da Bíblia hebraica, do texto maçorético, é essa. Torá, que significa que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que significa lei. Neviim, que são os profetas, é a segunda divisão. E a última divisão é Ketubim, ou Ketuvim, que são os escritos. Tá? Bom, a partir da invenção da imprensa lá no Gutenberg, no século XV, o texto hebraico foi impresso por um cidadão chamado Daniel Bomberg. Ele era um cristão que morava em Veneza, tem origem lá na Antuérpia, mas no período que ele vai financiar essa impressão, ele já mora em Veneza. Essa impressão do Daniel Bomberg vai ser posteriormente utilizada por Lutero em sua tradução para a língua alemã do Velho Testamento. Tá? Bom, pessoal, no sentido geral, o texto maçorético é isso que eu acabei de falar. Mas vamos fazer algumas observações mais pontuais agora. Eu tenho aqui a minha Bíblia Hebraica Stuttgartense,
tenho aqui minha Bíblia Hebraica Vulgartense e ela é o texto maçorético, tá? Então vocês podem ver aqui, ó. Podem ver que tem letras grandes e tem letras, tem pontos. Esses pontos aí são pertencem aos maçoretas. E tem também observações nas laterais e no final. Então, a gente chama isso de maçora maior, maçora marginal e maçora final. Então, não importa muito aí em que língua leia a Bíblia, porque parte da Bíblia provavelmente foi traduzida direto ou indiretamente. Foi uma tradução direta de alguns do próprio texto maçorético. Até o padre João Ferreira de Almeida, ele traduziu só até Ezequiel. Depois alguém foi lá e traduziu o resto, tá? O Velho Testamento, na realidade, havia mais de um texto maçorético na antiguidade. Hoje a gente só tem um texto maçorético. É o que foi editado pelo Bomberg. Assim, mas por que? Como que os maçoréticos, como que hoje o pessoal elege o texto maçorético ou é o texto mais fidedigno aí da revelação escrita de Deus, tá? É bom lembrarmos que a escrita do texto bíblico é muito antiga. Não é o texto sagrado mais antigo, né? O texto mais sagrado, o texto sagrado mais antigo é lá dos hindus, do hinduísmo, lá da Índia, né? Praticado na Índia. São textos que foram produzidos aí tem cerca de 5.000 anos antes de Cristo. Mas a Bíblia, o Antigo Testamento, tal como conhecemos, a sua composição em termos de escrita, provavelmente começou por volta de 1513, antes da era cristã, 1513, 1400, século XV, antes da era cristã. Possivelmente o primeiro escritor bíblico aí, inspirado por Deus, foi Moisés, tá? Bom, e o texto bíblico continuou sendo produzido aí por mais de 1000 anos, até 1513. Foi da era do século V até o século V antes da era cristã, tá? E os autores que escreveram nesse período são autores que escreveram divinamente inspirados por Deus. Para que a sua mensagem, a revelação escrita do único e verdadeiro Deus fosse preservada, essa revelação, por meio desses autores que são escritos. Nós não temos o original mais, né? O texto maçorético não é o texto original. O texto original dos autores nós já não temos, não tem localização mais para isso, é impossível. Nós temos só esses textos aí, em língua hebraica, que preservou a tradição judaica, aí, tanto a oral como também na pronúncia lá, os escritos. Então, assim, muitos anos se passam, então o manuscrito ele se deteriora, daí tem que fazer as cópias. Isso eu já falei em vídeos anteriores, tá? Quem começa a fazer assim, que a gente tem um respaldo na história, foi lá no pós-cativeiro babilônico, que eles adotaram aí o hebraico quadrático, né? As letras são quadradas. E o hebraico quadrático, o pessoal aprendeu a fazer isso lá na Babilônia, tá? Então, essa grande mudança aí promovida pós o exílio traz consigo o problema inerente a certas letras de aspectos semelhantes que podiam ser confundidas umas com as outras, lá bem antes dos maçoretas. Tá? O texto que os escribas vão utilizar são textos só com consoantes. E, assim, muitas vezes a pessoa lia, eu já falei no início desse vídeo, lia conforme seu entendimento, tá? Bom, a Babilônia proporcionou essa herança de escrita quadrática do hebraico, mas também muitos judeus se concentraram e ficaram lá na Babilônia. É bom ressaltar isso aí. E depois da diáspora vai
ter uma dispersão por todo o mundo. Não vai ter Senhor de Deus só em Israel, na Babilônia, mas vai ter em várias partes do mundo. Então, nessa dispersão, cada sinagoga precisava de cópias da Tanakh, que são os rolos das escrituras. Então foram feitas muitas cópias, tá? E aumentou bastante o número de cópias. Se aumenta bastante o número de cópias, o resultado é um aumento também da ocorrência de erros durante a escrita ou na tradução, erros do copista. Tá? É, Lá no primeiro século da era cristã, os escribas em Jerusalém tentaram produzir um texto padrão. Né? Então, uma tentativa já de padronizar, de a pronúncia, o texto padrão, né, para que pudesse ser seguido, tá? Isso aí, gente, para nós hoje é estranho, mas é feita em cima da contagem de caracteres hebraicos. O central do início para a letra do meio ou do final para a letra do meio. Esse tipo de padronização que vai ser feita. As citações das escritas hebraicas que constam no Talmud, compilado entre o século VI e entre o segundo e o sexto século da era cristã, indicam com frequência uma fonte diferente daquele que mais tarde ficou conhecido como texto massorético. Tá? Já falei sobre a palavra massorético, que significa. É bom ressaltar também que a necessidade da escrita do texto massorético como texto sagrado do judaísmo se dá porque essa padronização se dá porque de pronúncia se dá porque o hebraico já não é uma língua nacional viva falada entre os judeus, né? Tinha sido deixado. Muitos judeus não conheciam e não falavam hebraico. Então, o próprio entendimento do texto bíblico ocidental estava sendo colocado em perigo, né? Com o intuito de proteger essas várias cópias, é que os maçoretas entram em cena. Tá? É uma proteção de pronúncia, é uma padronização do texto bíblico, né, do consonantal. Esses sinais são colocados no texto bíblico, os maçoretas colocaram embaixo das consoantes, no meio das consoantes e em cima das consoantes. Então nós temos quase 15 vogais. E onde elas vão aparecer? Elas não vão aparecer embaixo, no meio ou em cima das palavras. Junto com os sinais maçoréticos vieram também as pontuações. Então, tem pontuação para a prosa, tem pontuação para a poesia. Isso aí tem aproximadamente aí mais de 40 pontuações. A maioria nós não conhecemos hoje a função, tá? Mas foram os maçoretas. Onde os maçoretas achavam que o texto tinha sido alterado ou copiado de forma incorreta por gerações anteriores de escribas, eles, em vez de mudar o texto, faziam anotações nas margens laterais. Eu acabei de mostrar para você aqui no meu texto massorético, da Bíblia Hebraica Stuttgartense. Nas margens e também embaixo, nas margens e no final do livro. Tá? Então, o que eles anotam? O que são essas anotações? São formas e combinações comuns de palavras, bem como a frequência com que ocorriam determinadas palavras no livro ou nas escrituras. Tá? Além disso, eles faziam comentários adicionais para ajudar os copistas a fazer as verificações. Então, com isso, elaboram um sistema de códigos abreviados para registrar essas informações com extrema brevidade. Então, que se vê no texto massorético, assim, na prática, nas margens superiores e inferiores, uma espécie de mini concordância bíblica. E isso é importante. Tá? O mais célebre sistema de sinais massoréticos foi aperfeiçoado lá em Tiberíades, cidade que fica às margens do Mar da Galileia. As famílias do Ben Asher e do Ben Naphtali, do 9º e do 10º século já da era cristã,
Essas famílias eram frequentadores, né, eram adeptos de um segmento do judaísmo, de uma seita do judaísmo chamados caraítas. E tiveram bastante destaque aí nesse trabalho dos maçoretas, tá? Ah, essas duas famílias, né, Ben Asher e Ben Naphtali, fizeram à época uma grande contribuição para a erudição textual do texto sagrado. Depois que o Moshe Maimonides, que foi um pensador, filósofo aí, judeu, no século XII, e também um influente erudito talmúdico, ele vai elogiar o trabalho do Ben Asher e outros deram-lhe preferência exclusiva pelo seu texto, pelo aquele produzido pelo Ben Asher. E isso chegou ao ponto que atualmente não se pode achar nenhum manuscrito de Ben Naphtali. Os textos que a gente tem, que se encontra, são os textos lá da família do Ben Asher, os caraítas do Ben Asher. Tudo que resta são listas diferentes entre essas duas escolas, tá? O comentário de Maimônides, Moshe Maimônides, relacionava-se com a considerações estilísticas, tais como os espavsejamentos, né, das palavras, o hebraico é escrito junto, depois ele vai ser separado, né, essas palavras hebraicas. E também ele vai fazer colocar também os parágrafos, bem como os aspectos mais importantes do texto bíblico. Eu não julgo necessário, eu acho que é perder o tempo, ficar fazendo disputa ou defendendo algum texto como sendo o mais puro, tá? Uma vez que existiram vários textos maçoréticos, qual é o mais puro? Segundo a história que acabei de narrar para vocês, o texto do Ben Asher, né? Vai ser um texto bom. Então, o texto do Ben Asher é a preferência de quem estuda a língua hebraica. E esse texto passou a ser, então, como sendo o verdadeiro texto maçorético. E vai produzir esse texto maçorético puro, aí, com autoridade para ser a revelação escrita de Deus. Então, os textos, aqueles que existiam na Antiguidade, na Idade Média, que eram também diferentes do Ben Asher, foram sendo discriminados, tá? A tarefa com que o tradutor das escrituras hebraicas se confronta hoje é enorme, porque ele não só precisa familiarizar com o texto hebraico, mas também com todas as opções razoáveis, onde o texto talvez tenha sido alterado por um erro de copista ou de outro modo. Fica essa anotação. É difícil, porque aí você vai ter que interpretar essas informações dadas pelos maçoretas. Tá? Os diversos textos maçoréticos que serviram de base, os textos maçoréticos que serviram de base para o Ben Asher vão ser consultados e vai produzir essa versão aí final. O Ernest Wirten, ele explica, cita o seguinte: quando nos confrontamos com uma passagem difícil, não podemos simplesmente reunir as diversas versões e escolher aquela que parece oferecer a solução mais simples, às vezes preferindo o texto hebraico, outras vezes a Septuaginta, e ainda em outras ocasiões o Targum aramaico. Targum é o Antigo Testamento escrito em aramaico. As evidências textuais não são todas igualmente confiáveis, né? Cada uma tem seu próprio caráter, sua própria história particular. Então, temos de estar familiarizados com elas, se esperamos evitar soluções inadequadas ou falsas. Essa é uma citação do Wirten. E fica aqui uma observação de caráter, assim, de conselho, né? Você procurar as evidências textuais mais confiáveis. Deus preservou as Escrituras, a sua revelação. Isso que cremos. As diferenças textuais, elas são diferenças de letras, de dados estatísticos.
as divergências textuais entre as versões são divergências que não alteram a revelação do único e verdadeiro Deus. Tá? Bom, pessoal, isso é o texto maçorético que eu queria passar para vocês. E agora, nos próximos vídeos, quero passar para a questão da análise de cada livro do Antigo Testamento, começando por Gênesis. Até breve.